Então, hoje eu vou falar um pouquinho, eu fiz um post ontem, normalmente eu gosto de testar um pouquinho a reação aos posts para saber o que vai ser mais interessante, o que interessa mais as pessoas. Eu vi que isso teve bastante, as pessoas falaram bastante disso, interagiram bastante. Então vamos falar um pouco de tudo com moderação, do detudismo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, é uma coisa que a gente escuta porque nós temos um pouquinho a tendência, se vocês reparam, a repetir o que a gente chama de lugar comum. Né? Ouve falar, diz uma coisa, ou a mãe falava uma coisa, ou o pai falava, ou o avô falava, e a gente vai repetindo, às vezes sem raciocinar muito, sem prestar muita atenção no que estamos falando, né? E uma coisa que eu tento fazer e passar para as pessoas é que eu acho que em relação a tudo na vida, mas especialmente quando a gente fala em ciência da nutrição, a gente tem que parar e pensar o que está dizendo para ver se isso realmente faz sentido ou se é mais uma coisa que a gente, enfim, repete um pouco pela inércia, né? E acaba que prolonga um estado de um pouco de ignorância do assunto ou, enfim, não tira nenhum benefício de alguma coisa que simplesmente repete porque ouviu falar ou porque sempre disseram. Então, o negócio da moderação é um pouquinho isso, né? De tudo com moderação. Aí começamos um pouco o que é de tudo e aonde está o ponto dessa moderação, porque falar de tudo com moderação e não falar nada é rigorosamente a mesma coisa, né? Você não está dizendo nada aí. Eu como de tudo com moderação. Tá, então você primeiro me explica o que você come e depois me explica em determinadas coisas onde está o ponto da moderação e aonde isso se insere numa alimentação saudável ou num processo de recuperar a saúde, de emagrecer, enfim, que a gente possa estar iniciando, né? Então, de tudo, nós criamos um detudismo basicamente por influência, por uma lavagem cerebral, primeiro da indústria alimentar, da indústria farmacêutica e de noções do que é adequado ou não comer, embaçadas a maior parte das vezes em má ciência ou má fé ou ignorância, né? Porque o que nós deveríamos comer, o que o nosso corpo precisa, como é que o nosso corpo interpreta o que nós comemos, o que não comemos, o que botamos para dentro. Então a gente tem grupos de macronutrientes, que são basicamente proteínas, carboidratos e gorduras, e micronutrientes, basicamente vitaminas, minerais e água. Esses são os elementos que o nosso corpo é preparado para lidar. E é preparado para lidar numas proporções que são encontradas na natureza, mas dificilmente são encontrados nos produtos industrializados. Os produtos industrializados, a palavra já diz, são produzidos através de um processo de industrialização, são máquinas que fazem, com uma química predeterminada, quer dizer, os caras colocam um tanto disso, um tanto daquilo, e eu vou explicar um pouquinho como é que funciona um pouco a mentalidade do produto industrializado, qual é o intuito, por que se faz e por que se faz desse jeito, né? E a repercussão que isso pode ter na nossa saúde, no nosso organismo, na nossa maneira de comer, na nossa maneira de se comunicar com a natureza através da alimentação. Se você pensa que cada vez que você come, você está interagindo com a natureza, o que a natureza vai te fornecer e o teu corpo vai responder, o teu código genético vai responder dependendo da informação que você fornecer, né? Então, quando muitas pessoas falam, é genético, meu colesterol é genético, minha glicose é genética, tudo é genético, né? Mas é que nós herdamos da nossa ancestralidade, pai, mãe, isso vem através de gerações, nós herdamos
efetivamente o nosso DNA, né? Uma parte do DNA mitocondrial que vem da mãe, enfim, uma mistura de pai e mãe, avô e periquito e papagaio, né? E isso, claro que isso vai se manifestar em determinadas características que nós teremos, né? A cor dos olhos, a cor da pele, o tipo de cabelo, a composição corporal, enfim. Só que nós podemos, através dessa informação que a nossa ingesta de alimentos vai fornecer para os nossos genes, ter uma melhor ou pior expressão desses genes. Tá? Então, se você tem um pai que tem colesterol elevado e a mãe é diabética, você vai ter que repetir essa história? Talvez sim, talvez não. Se o teu pai tem colesterol elevado porque tem uma dislipidemia, porque tem uma doença de fato, onde o corpo dele, o fígado dele, produz quantidades absurdas de colesterol, isso existe, né? Dislipidemia existe, a gente pode ter alterações de triglicerídeos, de colesterol, enfim, de HDL, de LDL, né? Onde o nosso corpo produza isso de maneira absurda. Mas isso são casos raros, são atípicos, são doenças raras. A maior parte de nós que temos essas alterações no nosso exame de sangue, estamos refletindo uma expressão genética que vem piorada pelo que nós comemos. Basicamente, nós herdamos os genes e herdamos os maus costumes. Então, se a sua mãe é diabética porque é cheinha e come um monte de doce e está com hipertensão porque não sei o quê, você não precisa repetir essa história. Você pode repetir essa história se você começar o teu dia com um bolinho de café açucarado, que nem ela fazia, ou você pode mudar essa história se você começar a se alimentar e a fornecer outro tipo de informação para os teus genes, para eles se expressarem de uma maneira melhor do que aconteceu com teus antepassados. Então, nós não somos matematicamente condenados a repetir uma história familiar. Nós reproduzimos muitas características, mas nós podemos, através de mudanças no hábito de vida, que nem você pode mudar a tua própria história familiar, sei lá, através de terapia, você tem uma relação de um jeito com teus pais e você não quer reproduzir isso com os teus filhos, você vai modificar alguns comportamentos, você vai fazer terapia de família, você vai fazer um monte de coisa para modificar isso, você também pode intervir de certa maneira na tua história para não repetir essas alterações que as pessoas enchem a boca para dizer que são genéticas, mas na realidade o que a gente herdou basicamente foi uma relação equivocada com a comida e com o nosso meio, né? Então, vamos partir daí. Então, e o que é de tudo, e o que moderação, você falou isso? Bom, de tudo, na minha opinião, e de tudo o que a natureza fornece. Né? O que vem da maneira com menor intervenção industrial, o que vem da natureza. Então, isso basicamente bicho, planta e alimentos que a gente chama de minimamente processados, por exemplo, queijos e iogurtes. Água para beber. E comer, qual o ponto de moderação para mim? É comer para saciar a fome. Comer às vezes que for necessário e na quantidade que for necessário para saciar a fome. Porque se você se alimenta de comida de verdade, se você come limpo, essa tua fome vai aparecer 2, 3 vezes ao dia e você vai saciar com uma quantidade adequada de alimento e ficaremos por isso mesmo. Agora, estamos falando aqui de comida industrializada, de começar o dia com, sei lá, sucrilhos, achocolatado, cafezinho doce, pão, biscoito, torrada. Moderação? Não vai ter moderação, sabe por quê? Porque esses alimentos ou esses produtos alimentícios são feitos com o único intuito de viciar e de prolongar ao máximo essa sensação de fome e de reproduzir essa sensação com muita frequência. Então, aonde está o ponto de moderação de um excesso de açúcar que você vai colocar para dentro do teu organismo? Não há moderação possível num produto que basicamente já é feito com o intuito de viciar e não de saciar nem de alimentar. Então, mas eu deixo meus filhos tomar refrigerante final de semana. Pensa bem, o que é um final de semana?
é uma data no calendário pré-definida, e eu diria que é um preconceito burguês, né? Porque nós trabalhamos de segunda a sexta, final de semana liberamos, é folga, enchemos a cara e damos refrigerante, bolo, biscoito e pizza para todo mundo. Mas isso é uma conduta que nós aprendemos ou que nós predeterminamos enfim, influência da indústria, da propaganda, de você tomar aquele refrigerante marrom cheio de bolinhas, porque assim vai dar alegria de viver, e criança que não come brigadeiro não tem infância, e umas asneiras do gênero. E simplesmente estamos criando um problema onde não tem. Porque o que tem de errado, final de semana, você fazer uma alimentação igual a que você faz durante a semana? Se o final de semana é um invento da nossa sociedade, mas as nossas células, o nosso fígado, o nosso pâncreas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não tem folga, não tem feriado, não tem férias, não tem nada. Não faz o menor sentido. A gente tem uma autoindulgência muito grande em relação aos nossos vícios, em relação ao nosso alcoolismo, em relação ao nosso vício por doce. E que se fizermos um exame aqui, a gente convive muito de perto, ou a gente mesmo reproduz, e eu não estou me tirando desse grupo, porque obviamente hoje em dia eu predico muito coisas, até porque eu sei por experiência própria, e eu sei o mal que fazem por experiência própria. Então, você já pensou se você não está comendo tudo errado porque está viciado? Você não está bebendo demais? Você tem limite na hora de chegar perto daquela geladeira bonitinha, cheia de cerveja? Ou você acorda no dia seguinte com ressaca e não sabe nem como acabou? Aonde que está o ponto de moderação de você abrir uma garrafa daquelas grandes de quase 3 litros de refrigerante e botar isso no almoço para todo mundo beber? Aonde está o ponto do detudismo com moderação? Quem decide qual é a moderação? Você? Que já para começar já foi no mercado, já cedeu ao impulso de comprar isso, já cedeu ao impulso de colocar no copo, de colocar 2 pedrinhas de gelo, uma rodela de limão e botou para dentro? Uma coisa que não é feita para saciar a sede, é feita para repetir, porque ela tem açúcar, sal, ácido fosfórico e estimulante na base de noz de cola e de cafeína, exatamente para não matar a tua sede, para você repetir. Quem vai definir o ponto de moderação de quantos pãezinhos são bons ou não? Quem vai te dizer quando a tua insulina está começando a ficar alta demais? Se você não está com o médico agendado, você não vai fazer exame agora e de repente você ainda está se tratando com um profissional que acha que tudo isso é frescura, porque não estudou isso na faculdade. Quem vai te dar esse ponto de moderação? Então, quando se fala de tudo com moderação, eu penso só, para e pensa. O que é de tudo? Qual o ponto de moderação? Hoje eu respondi uma pergunta de alguém que me falou, mas qual comer comida japonesa? Posso colocar molho shoyu? Vou dar uma sugerida. Eu coloquei, tá no Stories, a composição do molho shoyu padrão, que tem açúcar, que tem sal, que tem glutamato monossódico, que tem um monte de soja, um monte de coisa. Onde está o ponto de moderação nisso? Por que ele é tão irresistível? Por essa composição mágica, sal, açúcar, glutamato monossódico, acidulante, algum tipo de gordura como lecitina, como margarina, enfim. Por que isso é mágico? Porque ele vai estimular todas as papilas gustativas ao mesmo tempo. E quem inventou essa malandragem de colocar isso na comida industrializada, sempre com essa composição, que se você vai na prateleira do mercado, você começa a ver os ingredientes da maioria dos produtos que já vem prontos, molhos, lasanhas, biscoitos, você vai encontrar uma composição praticamente idêntica em todos esses produtos. Por quê? Isso nos anos 80, teve um fabricante de refrigerante americano, e ele não era nem cientista, mas era um cara bem esperto em relação aos negócios. Essa pessoa tinha um refrigerante de segunda linha e queria concorrer com a primeira linha de refrigerantes. Então ele simplesmente botou uns 3.000 voluntários para experimentarem o
o produto deles e começou a fazer testes com diferentes quantidades de açúcar, de sal, de estimulante, enfim, de vários componentes do refrigerante. E ele fez experiências até conseguir que o produto chegasse num ponto considerado totalmente irresistível. E eles chamaram esse ponto de bliss point, o ponto máximo de prazer que um produto pode ser antes de se tornar um pouco desagradável. Porque se é salgado demais é desagradável, afronta o paladar. Se é doce demais também afronta o paladar. Se é azedo demais afronta. Então tem um ponto que aquilo estimula todas as papilas gustativas e dá um prazer inenarrável no momento que você ingere aquilo, né? Então se tornou irresistível. Esse é o ponto do bliss point, o ponto máximo de prazer. E desde que isso se estabeleceu nos anos 80, com esse refrigerante que voltou às prateleiras como uma marca de ponta nos Estados Unidos, a epidemia da obesidade começou a disparar assustadoramente e estamos agora já no auge, com 60% a 70% da população acima do peso, 1 de cada 6 pessoas com risco de diabetes e por aí vai. Por quê? Porque o fato da irresistibilidade desses produtos nos faz consumir de maneira doidada. Então, a moderação se perdeu no momento que alguém teve essa sacada de colocar todos os ingredientes necessários num produto industrializado para torná-lo irresistível. Nós perdemos completamente a capacidade de moderação, porque nós não estamos mais atendendo à fome, nós não estamos mais atendendo à necessidade de colocar nutrientes para dentro, não estamos atendendo mais nenhuma necessidade dessa, nós simplesmente estamos comendo por vício. Então, se vocês reparam, se vocês alguém conhece estatísticas dos anos 82, 83 para cá, a epidemia de obesidade está numa curva ascendente, né? E enquanto nós ficamos discutindo sobre gordofobia e romantizamos a pessoa que está acima do peso, e estamos simplesmente destruindo a saúde de uma parte imensa da população, né? Porque o fato de engordar é a consequência, digamos, visível, né? Estética de um processo demolidor de resistência à insulina, de destruição do nosso meio interno, porque a resistência à insulina é uma parte disso, né? Claro, é a parte que eu diria mais trágica e que vai mais consequências vai trazer. Mas pensa na quantidade de aditivos, de corantes cancerígenos, ou enfim, sem que a gente coloque essa palavra cancerígeno, tudo provoca câncer, né? Mas pensa na quantidade de comida para alienígena que você coloca para dentro todo dia. Para o teu organismo bonitinho que está lá, fruto de 200 mil anos de evolução, preparado esperando a carninha, o peixinho, os legumes, a água. E o que você faz? Corante vermelho 4, glutamato monossódico, acidulantes, espessantes, estabilizantes, conservantes. Para quê? Moderação? Aonde, gente? Aonde essa porcalhada toda tem moderação? Por que um copo de refrigerante é moderação? 2, 3, 4. Quando? Aonde? Então eu gostaria muito, porque sabe o que falta, gente? Sabe o que falta? Sinceramente, eu estou dizendo isso, vou parecer metida aqui, mas falta estudar. Falta estudar bioquímica, fisiologia humana, em vez de sentar cátedra falando asneira. Porque, mas eu me lembro de uma ocasião que eu levei a minha filha era ainda nova, e eu levei num especialista aparelho respiratório, e ele falou enchendo a boca, mas eu deixo os meus filhos tomar refrigerante no final de semana. Aquilo me irritou tanto que não voltei mais. Porque, sabe, não só um argumento pífio, como é um desprezo por uma parte da ciência,
onde você está lá instalado, né, você e a indústria farmacêutica, e você é o doutor que cura tudo, que tem remédio para tudo, e nós recusamos, e isso eu estou falando ainda infelizmente, uma parte profissional, simplesmente a respeitar a fisiologia, para dar uma ênfase na patologia e na farmacologia. E eu acho isso muito triste. No momento onde nós temos drogas e remédios para quase tudo, nós conseguimos tratar muitas formas de câncer, nós conseguimos transformar a SIDA, a AIDS, né, numa doença tratável, nós conseguimos tratar tuberculose e estamos sentadinhos consentindo as pessoas ficarem diabéticas maciçamente, né? Com essa asneira de tudo com moderação, e pode, e aí um pouquinho de gordura no fígado não tem importância, kkkkkk. Gente, isso é burrice da pior espécie, é desrespeito pela ciência mais elementar, que é a ciência da vida, porque a nutrição, a ciência da nutrição, a interação que nós temos com o nosso entorno, com o nosso planeta, com tudo que ele nos fornece, é essencial. Como é que você vai conseguir saúde se você sequer coloca um combustível adequado para dentro? Como é que você vai preservar essa saúde? Porque nós já estamos cercados, nós criamos um ambiente completamente tóxico. Então, todo que nos cerca, eu estou falando para vocês através de uma rede de internet sem fio que funciona por micro-ondas, então eu estou aqui tomando aquelas micro-ondas todas, aquelas ondas de rádio. Estamos aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, tendo a água contaminada por Deus sabe o quê. Nós tomamos nossas bebidas quentes em copos plásticos que desprendem bisfenol e ftalatos, que são altamente tóxicos e cancerígenos. Nós estamos indo no mercado e, como achamos que o orgânico é muito caro, estamos comprando uns vegetais que só Deus sabe a quantidade de agrotóxico que tem, porque, enfim, existe uma política um tanto liberal a respeito dos agrotóxicos, e nós banalizamos, mas orgânico é caro. Caro, sabe, dizem que os espelhos são de graça, e o caro é esse olhar de verdade, né? E a gente não se enxerga. A gente não se enxerga e a gente entra nessa areazinha, nessa zonazinha de conforto medíocre que nós nos instalamos com nossa cervejinha e a nossa biritinha e o nosso sedentarismo e o nosso comodismo e o fato de sermos mimados, né? Nós somos os filhos mimados de Deus, porque não quero, não gosto, não estou afim, tenho preguiça. E por que eu digo que somos os filhos mimados de Deus? Porque nós fazemos isso tudo, quer dizer, nós pegamos aquele corpo, que é uma obra perfeita de Deus, da natureza e da evolução, o envenenamos durante anos, e quando a coisa dá errado, começamos a rezar pedindo misericórdia. E Deus deve estar morrendo de rir, né? Porque, porra, animal, tá comendo tudo que não presta, tá enchendo a cara de cachaça todo dia, e agora o que eu faço? O quê? Ele nos deu tudo, nos deu a natureza, uma maravilha, e a gente aqui destruindo, depredando, e com preguiça. Ai, porque eu não tô afim, eu não gosto. Não é para gostar, é para fazer, pronto. A gente não levanta todo dia para trabalhar porque tem que ganhar a vida, e a gente estabelece isso, e tem que trabalhar alguma coisa que goste para ser feliz, tá? Então começa a se tratar direito e faz isso de uma maneira que você gosta, aprende a cozinhar, se tiver que praticar uma atividade física, procura uma atividade prazerosa, vai dançar, vai correr, vai andar na praia, vai andar no parque, vai, sei lá, faz abdominais em casa, mas faz, mexe. Para de monserga, de ladainha, de vitimização, que só serve para você, se dá um pretexto, porque para mim, para os outros não serve. Quando as pessoas me vêm lá e sentam aqui, não gosto, não posso. Ué, e eu com isso? Eu estou aqui para escuto, claro, com mau carinho, mas a minha vida não vai mudar nada. Cada um tem que cuidar da sua. Sabe aquele que cuida da sua vida. Serve para isso mesmo, cuida da sua vida, mas cuida direito, se alimenta direito, se exercita direito, porque a tua saúde é só sua, ninguém, quer dizer, depois o que? Vai tomar medicação para tratar do diabetes? Se você pode não chegar lá, com essa
sabe? Raiva de moderação. Moderação é um pretexto, porque você está viciado em comida lixo, está viciado em preguiça, e fica, não, porque eu como de tudo com moderação. Moderação você não tem, porque se tivesse, você poderia não comer açúcar. Moderação você não tem, porque se tivesse, você estaria trabalhando os músculos do teu corpo da maneira adequada, não deitado no sofá, ou vendo pipoca e vendo seriado. Então, e isso também um pouquinho de um recadinho metidinha, né, assim, metida dos colegas que ficam ainda preconizando isso. O camarada estuda. Vamos ver onde que essa moderação, essa dita moderação está nos levando, porque 1 de cada 6 brasileiros está predestinado ao diabetes. Isso é moderação? Porque nós simplesmente consentimos, somos cúmplices de uma indústria perversa que, com o único intuito de lucro, está nos deixando doentes. E como faz isso fornecendo prazer, que esse é o princípio de qualquer droga, né? Porque se o barato fosse ruim, não teria ninguém subindo o morro para comprar droga, concorda? Se em vez de dar um barato desse piriri, não teria fila. Então, é ruim fazer. Não é, gente. É só, a gente tem que reaprender a comer. Realmente tem que abrir mão desse prazer imediato e procurar prazer na vida mesmo, na gratidão, na meditação, em ver um pôr de sol, e não em se entupir de biscoito recheado, que isso não é prazer, é vício. Não, isso não te traz a paz, isso não te traz a plenitude, isso não te traz a saúde, isso não traz nada. Então eu só queria, hoje, que aliás é o que eu tento sempre, é provocar um pouquinho de reflexão, porque eu, Deus que me livre, não sou dona da verdade, mas digamos assim, que eu já tenho uns anos de praia suficientes para saber de algumas coisas. Então, para e pensa antes de ficar repetindo um lugar comum, ficar repetindo enfim, aquilo que todo mundo diz. Para e pensa, reflete, raciocina e muda. Porque isso que vai te trazer a saúde. Estão me dizendo aqui que travou? Estão me ouvindo? Porque para mim está bem aqui. Está todo mundo me dizendo que travou. Mas para mim não apareceu nada, está aparecendo tudo bem. Vocês estão me vendo? Aparentemente a internet aqui está funcionando. Vocês estão me ouvindo? Olá, está me ouvindo agora? Ou continua travado? Parece que o sinal deu um problema. Então, bom, como essa live vai ficar gravada, eu acho que eu consegui passar mais ou menos o recado que eu queria hoje. E eu vou encerrar por aqui porque parece que está dando problema. Vai ficar gravada. E quem estiver interessado em ver de novo, pode ir no meu canal do YouTube, porque eu estou salvando todas as lives e publicando no YouTube para quem quiser acompanhar ou quem quiser ver de novo, tá? Então, eu vou aguardar vocês por lá. Eu não sei se vocês já estão me ouvindo de novo, mas eu vou encerrar hoje por aqui. Eu espero ter conseguido estimular um pouquinho de reflexão e dúvidas, coisas, comentários, enfim, vocês podem me mandar pelo direct, podem deixar comentários também no YouTube, no feed, nos posts, enfim, estamos aí para do que daí vier, no que eu puder ajudar, né? Vai ficar gravado mais uma vez e vai aparecer no meu canal do YouTube, se eu colocar Doutora Regina Mestre, e quando for lá, faz aquele negócio de assinar o canal, tocar o sininho, ver se eu consigo levantar uma grana aí. Gente, muitíssimo obrigada, tá? Beijo grande, obrigadíssima pela atenção e até a próxima.